Olá, nós estamos aqui começando o nosso podcast A Voz da Liberdade com o nosso primeiro episódio. Nosso convidado hoje, o professor Nonato, ele é licenciado em História. E aí a gente convidou ele hoje para fazer aqui umas perguntas sobre o selo antirracista. Como é que ele vê esse projeto, que é um projeto estadual, onde esse projeto ele tem a iniciativa do Estado como principal objetivo ampliar o debate sobre a equidade racial no ambiente escolar, promovendo práticas pedagógicas que abordem a inclusão educacional e o combate ao racismo. O projeto visa reconhecer escolas da rede pública e estadual que se destacam por implementarem ações afirmativas e inovadoras, especialmente voltadas para a população afro-brasileira e indígena. Muito obrigado, professor, por comparecer aqui no nosso podcast. A nossa inauguração é hoje, você está sendo o nosso convidado especial. Apresento aqui também as alunas do segundo ano, do segundo B, que também fazem parte do nosso projeto. Por favor, se apresentem. Me chamo Jaqueline, sou da segunda série A. E meu nome é Rafael, eu também sou da segunda série A. Pronto, pode começar as perguntas. A gente vai iniciar umas perguntas para o professor Nonato. E a primeira pergunta é: quais são os principais objetivos do selo antirracista no contexto da sociedade contemporânea e como ele promove a inclusão racial? Boa tarde aos presentes, né? Agradeço em nome da professora Sheila, a escola Alto Bezerra, que abriu esse espaço. E é uma responsabilidade estar aqui inaugurando, né, esse momento. Então, assim, a gente imagina que, uns anos para cá, a gente tem encontrado políticas, né, que promovam a igualdade racial, políticas afirmativas, e dentre elas, a que é mais conhecida de cotas, mas a gente vai vendo outras, que são, né, a inserção das pessoas, né, que, de certa forma, foram historicamente excluídas de um processo de participação nos direitos sociais, em direitos civis, e essa luta que hoje algumas instituições, algumas entidades e a educação prima por trabalhar, né, esses elementos de inclusão social. E aí esse selo, ele se coloca como mais uma iniciativa para promover essa, vamos dizer, inserção de aqui, como é um ambiente de escola, como a gente entender isso, né, da igualdade racial, da luta ser antirracista, né, e da luta contra a discriminação, né, porque a gente está numa sociedade que ainda tem muito vamos dizer assim, dos resquícios, eu digo assim, desses resquícios, dessa nossa cultura que é racista, né, e que não admite, não percebe às vezes por nuance, detalhe. Então a gente tem essa oportunidade de mais uma iniciativa aqui da SEDUC, né, da escola, ser parceira nesse projeto, que às vezes nem todas as escolas elas estão à vontade, na escola que é convidada a fazer esse trabalho, né, de não só, como eu digo, em sala de aula a gente debater o tema, mas a gente vivenciar esse tema a priori. E aí, né, como filósofo também, que a minha formação é filosofia a priori. Então você julga a pessoa só pelo que você está vendo. É negro. Então você vê a pessoa incapaz, vê a pessoa que é incapaz, que ela é menor. E eu digo muito que a gente reproduz em falas infelizes, né, falas infelizes. Que às vezes dá até vergonha da gente dizer. Quando não sai na entrada, expressões assim, né? Pelo aparente da cor. Aí, como diz Lima Barreto, o negro é julgado pela sua capacidade mental, é julgado a priori pelo que você vê, a cor dele, pela pele. E o branco a priori, depois. Não, ele é branco, não tem depois, tem que dar. Então, quando você tem essas atitudes que pré-julga, que estigmatiza, então o racismo estrutural parte daí. E às vezes a gente diz, banalizando a coisa, não, isso é besteira, não existiu isso não. Não, impressão sua, ele não olhou desse jeito, não quis agir desse jeito. E é muito difícil você, por exemplo, tipificar um crime de racismo com injúria, qualquer injúria que seja. Isso aqui não foi injúria racial, não é racismo, não é um crime, não é um crime. É um crime, sim. A próxima pergunta? Quais são as principais ações ou políticas que as organizações precisam adotar para serem certificadas pelo selo antirracista? Essa é da promoção da igualdade racial e ela está lá naquilo que se faz, né? Por exemplo, hoje a gente luta muito ainda por política afirmativa ligada a essa questão das cotas, né? Hoje, por exemplo, a universidade ela tem cota para o aluno que quer entrar na universidade, na escola pública. Por quê? A grande parte dessas meninas são da periferia. Vocês, né? Eu digo muito para meus alunos, entenda o seu lugar, a sua classe. E aí na sua classe tem negros, tem indígenas, então o acesso desse por ser, né? Não só pela condição social, mas pela condição racial. Uma delas é a política afirmativa. Que às vezes até a gente entende, milita que isso não é para ser. Não concordo. É mimimi. Né? Quer dizer, é uma prática muito antiga essa história da cota. Quando na época do Império tinha cota do boi. Eu acho que muita gente acha que vem, tipo, só porque vem de um lugar onde que é mais aceitável gente branca, do que aí acha que aonde que eles podem chegar, eles podem julgar quem é negro. Eu acho que muitas das vezes acontece isso na sociedade. Tipo, eu fui criado com isso e o outro não. Então só por isso eu tenho capacidade de humilhar ou diminuir outra pessoa. E que, como eu disse, no racismo estrutural a gente faz isso achando que não, eu não quis dizer isso, tendo dito, tendo afirmado isso. Então assim, a gente vê que, para que existe cotas? Então isso é uma forma de você não entender que isso se dá na importância de que há algum tempo havia uma situação que privilegiava, né? Na época, desde a época do Império, não permitia que os negros fossem estudar, não sei com autorização do imperador. Aos filhos dos brancos tinha uma cota de pagar um boi para estudo. Mas aos negros, que não tiveram acesso, em 1850, na lei de terras, né? Que hoje no Brasil ainda é muito isso é importante, quem tem a terra. Né? O patrimônio, então o negro não tinha patrimônio. O negro vinha escravizado, ele não era escravo, ele veio escravizado da área. E veio para ser, como eu digo para meus alunos, para ser bagaço de campo, para ser esgotado até uma lei de 60 anos, ou se libertar por completo 60 anos. Esses dias eu li uma frase que era assim: a escravidão não criou o racismo, mas o racismo veio da escravidão. Sim. E para mim faz muito sentido isso. Sim, porque não que não houvesse a escravidão, porque a escravidão historicamente a gente entende que vem desde muito tempo da Grécia da Roma Antiga, mas a escravidão e a partir dela a condição de ser negro, ser escravo pela condição da pele, né? Mostra que, diferentemente em outras épocas, onde, por exemplo, na Roma você tinha, na Grécia você tinha escravos louros. Brancos. Não era como, essa não começou a falar. E aí, num dado momento, a escravidão e a legitimação, que é isso que a gente, né? Quer dizer, a gente não legitimar mais isso, a gente não aceitar mais isso. Então são essas propostas que trabalham o selo, né? De que a gente não deve naturalizar isso. Propagar uma imagem ou uma fala no nosso natural, no nosso cotidiano. A quinta pergunta é: como o selo antirracista contribuiu para o fortalecimento de iniciativas de igualdade racial em diferentes setores como educação e saúde e segurança?
a partir, né, disso que a gente sempre fala, né, são políticas afirmativas, quer dizer, de certa forma tem um orgulho de dizer que eu sou negro. E aí acho lindo quando eu vejo algumas, e aí eu vejo algumas garotas, né, dizer você se sentir bem, gostar de ter aquela condição dos seus traços que são naturais, do seu cabelo, de não fazer o alisamento, do vestir-se como você gosta de ser. Hoje não, mas os meus abadás eu costumo usar, né, acho que ele lembra bem, gosto de usar. E aí, a gente tem que falar pra nós, pra educação, pra nós mesmos. Só para ilustrar, né? Às vezes a gente fala isso, do selo antirracista e de outras coisas, mas às vezes na nossa prática, eu nunca me esqueci. De certa vez, na Semana da Igualdade Racial, na Semana da Consciência Negra, tinha uma blusa que a escola caracterizava, por isso que isso não pode ser só uma coisa formal. Só naquele período. Ou só na época do projeto do selo, né? Mas que isso vai reforçando, constante. Aí, no dia nossas blusas caracterizadas, eu usei meu abadá por baixo da blusa da escola. E ficou um detalhe, né? Daquelas vestes tribais e tudo. Aí a professora, acho tão bonita a tua blusa, escondendo. Então isso incomoda. A gente dizer que gosta de nosso penteado negro, afro, né? Então assim, isso incomoda as pessoas ainda. Então, dentro da escola, dentro do ambiente de trabalho, isso, né? Você tem orgulho, porque é isso que a gente precisa. De que abra o espaço, abra, para entender o diferente. Eu acho que muitas das vezes as pessoas tentam ser muito assim, formal, mas às vezes elas acabam sendo irônicas, como você falou, que a mulher, a sua colega de trabalho, tipo, usava a roupa no dia do evento e aí fora do evento ela escondia as bordas da blusa. Isso pra mim se tornou uma ironia. Porque tipo, ela demonstrou ser uma coisa, mas o que ela realmente é outra. E ela branquinha, né? Ela... Pois é, né? Então, se é interessante, vamos deixar aí. Não, eu mesmo tratei com essa ironia. Não, isso é bonito, mas vamos ter que mostrar. Então, assim, é isso que é bonito, que sempre a gente faz nas escolas, né? A beleza negra, né? Dizer que tem, além da beleza, o negro tem um potencial. Então, é isso que o selo quer dizer, né? Que diferentemente do que a sociedade rotula ou separa ou distingue, dizer que existe essa pluralidade. Não existe ainda a democracia racial que a gente espera que tenha. Como alguns teóricos, né? Gilberto Freire dizia, mas dizer que ela está sendo construída, ela é uma constante, como a Alexandre disse a Sheila. É no dia a dia, no cotidiano, né? E não é nas situações, como você bem disse, tão formais, ou nessa ambiente de formalidade. Mas ela é na sutileza, no dia a dia, ela acontece. Tem que acontecer assim. A próxima pergunta? Quais são os maiores desafios enfrentados pelas instituições ao implementar políticas antirracistas e como o selo pode ajudar a superá-los? Bom, justamente isso, porque é difícil na nossa sociedade, diante do racismo estrutural, aceitar isso. Né? Que as coisas têm que mudar. E aí é uma cultura. Se em casa constantemente o menino está ouvindo frases racistas, discriminatórias, né? Estão apontando, então, as brincadeiras, as piadas. Nós temos muita coisa do humorismo, mas o nosso humorismo, né? Às vezes tem olha aí as expressões que a gente usa, né? A professora Mariana, cuidado das expressões dessa humor negro. Por que o humor perverso tem que ser negro? Eu acho que... Denegrir. Aí eu fui me policiando. Denegrir. Olha, você está denegrindo. Por que falar mal do outro tem que ser associado a um negro? Branquenir, né? Porque a inveja tem que ser branca. A ovelha negra. Por que não vai ser a ovelha branca, a ovelha rebelde da família? Então essas expressões, elas também reforçam isso. Então eu estou dizendo só na fala, nas expressões, que a gente acha que não é. Não, eu não sou racista. E aí, hoje a expressão, se não dizem isso, hoje a expressão é muito, ei, tu tá muito cheio de mimimi. Mas mimimi é pra muita coisa, né? Mimimi é uma forma. Se eu tiver aceitar tudo. Acontece porque é preto. Eu acho que a sociedade, ela focou mais nessa cor, nessa pele, porque, tipo assim, muitas das vezes a gente vê aí várias gente, vamos supor, branca, fazendo coisas pior, e aí quando vê uma pessoa assim, mais da cor escura, fazer uma coisa, e aí esquece o que aquela pessoa tá fazendo e foca no da pessoa da cor escura. Porque as pessoas, elas são muito hipócritas. E assim, eu vou falar, por exemplo, de relações. Muitas das pessoas dizem, você tem que respeitar as pessoas da pele mais escura, mas elas mesmas não conseguem respeitar, elas mesmas quem dirá da pele escura. Eu garoto, eu via muito a expressão, mas como é que Pelé, o rei do futebol, o cara, a expressão, em casa com uma branca, qual o problema? Então é como se a pessoa quisesse justificar, nem o negro vai falar, não. Eu falo disso porque tem pessoas que dentro do movimento que deveriam militar, ou deveriam, de certa forma, se abrir mais, às vezes dentro dos negros, diferentemente da situação do Pelé, você pode se envolver, se relacionar com qualquer pessoa, de qualquer cor, não tem problema. Mas tem aqueles que militam contra a causa negro, mesmo sendo negro. É aquilo que historicamente a gente vai trabalhar, o chamado capitão de mato. A expressão capitão de mato, ela hoje pega muito bem para quem é, mesmo sendo negro. Eu vou criar uma polêmica aqui. Uma figura tão conhecida como a Jojo Todinho está do lado de uma pessoa que é declaradamente racista. Aí vocês vão lá nas redes sociais pesquisam isso. Não é com uma mulher dessa aqui, é uma formadora de opinião. Por mais que a gente não queira gostar muitas vezes do jeito, aquela pessoa que né? Estrambola, mas ela está do lado de gente que milita contra a tolerância, o respeito. E principalmente alguém que diz que associa, por exemplo, as comunidades tradicionais dos quilombolas como alguém emprestado, alguém que não trabalha. Inútil. Aí como é que uma mulher dessa, que é sendo negro, então assim, você assume o papel de suavizador daquela situação. Não, ele não quis dizer isso, ele não é racista, mesmo sendo com todas as evidências. Então, assim, o que a proposta do Selo quer passar é isso, de que a sociedade tem que estar preparada para isso, para a pluralidade, para a democracia racial, que a gente espera que um dia aconteça, que é o espaço de todos. A próxima pergunta? Como a cientificação do selo antirracista pode influenciar a cultura organizacional e promove mudanças no comportamento das empresas e instituições? Eu acredito que quando a coisa pega mesmo, quando dá certo, aí acho que todo mundo quer seguir, né? Pois vamos seguir isso, vamos fazer isso. Não, dá certo, vamos junto, não, conte com a gente. Então, assim, essa proposta da SEDU, ela vai se somar a outras propostas que já existem. Mas que eu insisto, em toda essa colocação, que a gente deva continuar fazendo e não sem pensar só no espaço formal, só naquele momento. Isso mesmo. A próxima? De que maneira o selo antirracista pode ser uma ferramenta para pressionar o setor privado e público a adotar políticas mais inclusivas e diversas? Não dá mais dentro do nosso padrão de civilidade, as empresas fazer com que não acontece. E assim, até como eu disse, quem é da periferia, que é a maioria, por exemplo, os caixas, né? Das pessoas que trabalham dentro do supermercado, vou pegar como exemplo que já tem acontecido. Aí você olha pra pessoa e imagina ela tá tirando alguma pessoa porque a cor dela
às vezes está tão bem vestida, então, né? a pessoa... segurança acompanha. Então, essas práticas, então, assim, as empresas devem treinar. E aí, depois que acontece numa empresa, eu não vou dizer aqui o nome, uma empresa grande porte que repercute negativamente, a empresa diz, nós fazemos treinamento constante. E ainda acontece esse tipo de coisa. Então, cada vez mais reforçar, cada vez mais fazer. Eu acho que todo mundo aqui tem que entender que cada um tem seu jeito. Cada pessoa tem a sua cultura, cada pessoa é uma pessoa, é um ser humano. Essa pessoa, dependente da cor, ela tem seu sentimento, ela sente a mesma coisa que eu sinto a mesma coisa que você e você sente a mesma coisa que eu. Tipo, não é por causa da sua cor que eu tenho que ser melhor do que você ou você é melhor do que eu. Eu acho que as empresas, elas têm que abordar isso. Tipo, todo mundo é igual. Não importa a cor, raça, cultura, emprego de trabalho, o tanto de salário que ele recebe, você é igual do que o outro. Todos nós somos iguais. Tem perguntas? Tem. Como o ser antirracista pode se comunicar com os outros movimentos globais de combate ao racismo e à discriminação racial? É entender que não existe nada isolado. Né? Não existe, é só nós fazemos a política. Se somar essa política de inclusão a outras políticas que existem, né? A outros espaços que debatem isso. Então o debate deve ser constante, né? Sim, não deva ser, enquanto tem um projeto por algum tempo. Mas assim, ele deve reforçar e ele deva também ampliar outros momentos em outros espaços, em outras esferas que deve ser discutido isso. Com certeza. É assim, a gente encerra aqui o nosso podcast agradecendo ao professor Leonardo por ter se disponibilizado a estar aqui conosco, aqui na Escola Dalto Bezerra. Nós vamos dar continuidade a novos episódios e nós vamos continuar cada mês dando ênfase ao selo antirracismo. Obrigada.